Muito bem, pessoal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês. Eu sou o professor Adriano Ferrarese e nós estamos aqui para mais uma aula de Física 2, em que a gente vai falar sobre a influência da pressão na mudança de estado físico. Beleza? Bora lá para essa aula então, galera. Bom, começar aqui com uma reflexão do grande Francis Bacon, né, filósofo, escritor e tudo mais. Né? O Bacon dizia o seguinte, que a leitura torna o homem completo, a conversação torna-o ágil e o escrever dá-lhe precisão. Tá? Então uma frase importante, né? Ressaltando, né, a leitura, a fala e a escrita. Tá bom? Então pensamento do momento para vocês. Muito bem, vamos falar um pouquinho então da influência da pressão. Tá? Então na temperatura, pessoal, de fusão, o que nós vamos ter, né, na temperatura de fusão? Como é que a pressão, né, a pressão aí, que é o quê? Que é a razão da força sobre a área. Então você tem uma força atuando sobre uma determinada área. Como é que ela influencia na temperatura de fusão? Então, para a maioria das substâncias, se você aumenta a pressão, você vai aumentar a temperatura de fusão. Tá? Se a pressão aumenta, a temperatura de fusão também aumenta, tá bom? Então, nesse caso aí, o que vai acontecer aqui, né? Olha lá, por exemplo, ó, você tem, então, esse comportamento. Agora, para a água, para o ferro, para o bismuto e para o antimônio, o que vai acontecer? Né? São exceções a essa regra. Então, são substâncias que se apresentam com exceções, né? Por quê? Para essa substância, se aumentar a pressão, o que vai acontecer com a temperatura de fusão? Vai diminuir, tá? Então, para a água, o ferro, o bismuto e antimônio, se você aumenta a pressão, a temperatura de fusão diminui, tá? E se a pressão aumenta e a temperatura diminui, a gente vai estar, né, tendo essas substâncias aqui como exceção. É o caso, por exemplo, aqui, olha só, da patinação do gelo. O gelo. As lâminas dos sapatos da patinadora cortam o gelo e após a passagem dela, né, você tem o quê? Que aquele lugar onde passou, né, aquele sulco que foi feito sobre a pista congelada, o gelo, ele vai desaparecer. Por quê? Porque a temperatura ela diminui com o aumento da pressão, mas a partir do momento que a patinadora passa, a pressão ela diminui. Então aí o que vai acontecer? Né? O ponto de fusão, né, ele não vai, ele vai, né, no caso, aumentar e ela vai voltar a ficar no estado sólido. Estão entendendo? Quando a pressão sobre o gelo é maior que a pressão normal, a sua temperatura de fusão diminui e ele se funde, proporcionando então deslizamento. O que torna possível patinar do gelo é isso. Né? Olha só, vejam bem aqui, ó, que essa área aqui, ó, a área aqui, né, do patins, né, é como se fosse uma faca, né, vamos dizer assim, né? Então ela é bem pequena. Então o peso da patinadora numa área pequena exerce uma pressão grande. Isso faz com que o gelo ele se funda a menos 10 graus, por exemplo, Celsius. Com isso, vai formar água debaixo, né, vai se fundir e aí vai se permitir que haja o deslizamento. Por exemplo, se você calçar um patins como esse, né, não é possível, por exemplo, patinar num piso, né, de granito ou num piso de cerâmica, tá certo? Né? Por quê? Porque não existe esse fenômeno que acontece com a água, tá bom? Quando a pressão então diminui, né, voltando ao estado normal, a água vai se solidificar e o gelo vai se recompor. Essa ideia, né, de que enquanto a patinadora está sobre um determinado local, sob ela, abaixo do patins dela, a água vai derreter e ela vai poder deslizar. Depois que ela passa, a temperatura volta a diminuir e o gelo volta a se recompor. Tá certo? Então ele vai, né, voltar a se solidificar a temperatura de menos 5, menos 10 graus. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Agora, como é que fica a questão da pressão no que diz respeito à ebulição? Tá? A ebulição. Se a pressão aumenta, a temperatura de ebulição aumenta. Isso vale para todo mundo, inclusive para a água, tá bom? Então, para todas as substâncias, né? A água, o antimônio, o ferro, são exceções somente em relação ao aumento de pressão do ponto de fusão. Mas em relação à temperatura de ebulição, se a pressão aumenta, a temperatura vai aumentar, a temperatura de ebulição vai aumentar. E aí tem um fenômeno muito, né, interessante, né, que é muito comum nas nossas casas, que é a panela de pressão. A panela de pressão ela é utilizada por quê?
justamente utilizando-se desse princípio de aumento da pressão, aumento da temperatura de ebulição. Então, por exemplo, quando a gente quer cozinhar uma carne, vamos pegar uma carne aí que é dura, carne de galo, por exemplo, né? Em que se para você cozinhar numa panela normal, você teria que, ia gastar um tempo, talvez até horas. Então você pode usar a panela de pressão, tá? Por quê? Porque esse aumento da pressão vai fazer com que a temperatura de ebulição aumente, tá? E consequentemente você vai conseguir, com a temperatura de ebulição da água, a água fervendo a uma temperatura maior, você vai conseguir cozinhar a carne de galo mais rapidamente, tá? Então olha lá, como é que as partes aqui de uma panela de pressão? Eu tenho aqui então, né, o alimento, aqui eu tenho água, né, obviamente essa água sendo aquecida, né, ó, aqui ó, a chama aquecendo a água, essa água vai evaporar, só que aqui eu tenho uma válvula, né, uma válvula que vai exercer uma pressão sobre esse orifício. E aí, só a partir de uma determinada pressão é que esse vapor de água, fruto da ebulição, ele vai escapar. E aqui eu tenho um pino de segurança. Isso aqui é fundamental. Esse aqui é o dispositivo de segurança para que não haja o quê? Se por acaso essa válvula de pino entupir, né, a panela ela vai disparar essa válvula de segurança e vai expulsar todos os vapores. Estão entendendo? Então, à medida que a água vai ebulindo a uma pressão, a uma grande pressão e uma temperatura maior, eu vou o quê? Eu vou acumulando aqui o quê? Várias partículas de água. Essas partículas de água, no estado de vapor, elas vão exercer uma pressão grande sobre essa superfície da água. De forma que, para uma molequinha de água poder sair do estado líquido e poder passar para o estado de vapor, se juntar às colegas que já foram aí abduzidas para o estado de vapor, ela vai ter que estar com uma energia muito grande. Tá? Então ela vai ter que atingir uma temperatura aqui, ó, a temperatura dessas molequinhas aqui, ela vai ser maior do que a temperatura usual de ebulição da água, né, a uma pressão de 1 atm, ela vai ser maior do que 100 graus Celsius. Estão entendendo o processo? Então, ó, as primeiras moléculas de água evaporam, mas elas se acumulam aqui, porque essa válvula não deixa que as moléculas de água passem para o estado, né, para fora, saiam da panela. Se acumulando aqui as moléculas de água, as primeiras que foram para o estado de vapor, elas vão exercer uma força sobre essa superfície, de forma que qualquer outra molequinha de água que está no estado líquido, se ela quiser passar para o estado de vapor, elas vão ter que estar muito agitadona, elas vão ter que estar com uma temperatura muito alta, maior do que 100 graus Celsius. Tá bom? Então olha lá, no nível do mar, o que eu tenho? As panelas abertas, né? No nível do mar eu tenho uma pressão de 1 atmosfera, tá? Uma pressão de 1 atmosfera. Então, no nível do mar, 1 atm. O que acontece? A água ferve a 100 graus Celsius, tá? Beleza? Tá? Então, a água ferve a essa temperatura aqui próxima de 100 graus Celsius. Né? Como o próprio nome já diz, a panela de pressão, a pressão interna é bem maior do que a externa. E aí, o que vai acontecer? Nas panelas de pressão que a gente usa em casa, a temperatura de ebulição da água chega a 120 graus Celsius. É por isso que a gente consegue cozinhar uma carne dura, uma carne de músculo, uma maçã de peito, né, mais rapidamente utilizando a panela de pressão. Nessas condições, o que vai acontecer? Né? A gente consegue, então, né, gastar menos tempo para cozinhar um determinado alimento. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Por causa do aumento da temperatura. Agora, olha só, é importante, gente, o quê? Que, como eu falei lá na descrição da panela de pressão, a gente tem alguns cuidados com a panela de pressão. Então aqui vem a utilidade pública da nossa aula de hoje, né? Primeira coisa, só comprar panela de pressão de lojas, né, especializadas e não comprar panela de pressão em qualquer lugar, né, na rua, por exemplo. Colocar os condimentos, né, os temperos, após a utilização da pressão no alimento, ou seja, temperar depois. Seguir a indicação de volume de alimento e água indicada no manual de instrução da panela, ou seja, você não pode encher demais a panela, senão você corre o risco de entupir aquela válvula, né, o pino, né, a válvula ali que vai girar quando o alimento está cozinhando. Observar a panela quando estiver no fogo, verificando se a válvula de pressão está funcionando, ou seja, se está tendo aquele que é o quê? Né, expelindo o excesso de vapor de dentro da panela. Posicionar o cabo da panela para o interior do fogão para evitar acidente. Remover os resíduos de gordura da válvula para não ocorrer obstrução. Lavar e guardar separadamente a borracha
e a tampa da panela. Então, guardar isso separadamente. Aqui são algumas fotos, pessoal, de acidente, né? Então, é aquela coisa. A panela de pressão ela pode se tornar uma bomba dentro de uma casa. Olha só, aqui é um fogão, olha lá. Depois aí de explodir a panela de pressão. E olha o estado da panela de pressão aqui depois da explosão, né? Essa parte dessa panela aqui a gente não sabe para onde foi, mas é um risco muito grande, tá? Então a panela de pressão é um utensílio extremamente útil nas nossas residências, mas a gente tem que tomar cuidado com isso. Fica aqui então a utilidade pública, Física 2, professor Adriano Ferrares. Muito bem, né? Agora, se a pressão diminui, a temperatura de ebulição também diminui. Então nós vamos ver um outro caso. Aumenta a pressão, aumenta a temperatura de ebulição. Se a pressão diminui, a temperatura de ebulição diminui. Então, nesse caso, nós vamos analisar o quê? O efeito da pressão atmosférica, tá? E aí, em relação à pressão atmosférica, o que a gente tem? A pressão atmosférica é a força que os gases da atmosfera terrestre fazem sobre a área, né? Sobre a superfície da Terra. Então, a pressão no nível do mar, por exemplo, na cidade de Recife, é maior do que a pressão na cidade do México, que está a 2.203 metros. Em La Paz, tá vendo? Olha lá, que é onde de vez em quando joga algumas equipes de futebol brasileiras na Libertadores, La Paz está a 3.640 metros. Então, aqui, olha lá, a camada de ar que faz pressão sobre a superfície de La Paz é bem menor do que a camada de ar que faz pressão sobre a superfície da cidade do México e menor ainda do que a que faz pressão sobre Recife, tá vendo? Tem mais camada de ar. Então, a pressão aqui em Recife, ela é maior. E lá no Monte Everest, então, pessoal, olha lá, a 8.840 metros de altitude, a pressão atmosférica é menor ainda, tá? Então, quanto maior a altitude, menor é a camada de ar que faz pressão sobre a superfície e, consequentemente, menor é a temperatura de ebulição da água, tá? Por esse motivo, a água ferve a uma temperatura mais baixa nas montanhas do que a nível do mar. Olha só que interessante aqui, ó, a nível de Brasil, olha lá. Na cidade de Santos, que está a altitude zero, nível do mar, a água ferve a uma pressão de 1 atmosfera. A temperatura de ebulição da água em Santos é igual a 100 graus Celsius. Em São Paulo, que já está aí a 750 metros, a água ferve a 98 graus Celsius. Em Brasília, que está a 1.100 metros, a água ferve a 96 graus Celsius. Em Quito, no Equador, 2.850 metros, a água ferve a 90 graus Celsius. A pressão em Quito é bem menor do que em Santos. E finalmente em La Paz, olha lá, olha a temperatura que a água ferve em La Paz, 87 graus Celsius, né? Com certeza, para eu poder cozinhar alimentos de forma mais rápida em La Paz, eu tenho que usar, até mesmo para fazer um arrozinho, né? Eu tenho que usar uma panela de pressão. Tá bom? Muito bem. No alto do Monte Everest, cuja altitude é 8.848 metros, a pressão atmosférica lá é de 26 centímetros de mercúrio. A nível do mar é 76 centímetros de mercúrio. Ou seja, no alto do Monte Everest eu tenho uma diminuição de 50 centímetros de mercúrio, né, na minha pressão atmosférica. Lá no alto do Monte Everest, a água ferve a 72 graus Celsius. Tá? Um alimento muito comum, pessoal, de alpinista é o quê? É miojo. Porque miojo, né, qualquer temperaturinhazinha ali acima de 50, 60 graus, ele vai e derrete. Então isso aí é uma coisa interessante, né? Fica aí mais um dado, tá? Dessa influência da pressão, tá? Essas são as referências da nossa aula de hoje. Pessoal, valeu, até a próxima aula.